O brasileiro não aceita o novo imposto e a classe trabalhadora já está cansada de ser sempre o burro de carga e carregar sobre seus ombros, ou melhor, no bolso, os impactos de uma crise econômica ou de consequências de erro da administração federal. Sempre que algum setor da economia ou do governo vai mal, sempre sobra para o trabalhador, pois os impostos cobrados são mais pesados sobre as classes menos favorecidas. Ouvindo os reclamos do cidadão, senhor presidente, apresentei 4 emendas à medida provisória 694, com a ajuda do Sindifisco Nacional da Delegacia Sindical do Ceará. Construímos essas emendas visando proteger a classe menos favorecida, bem como promover a justiça tributária, os prefeitos constitucional de igualdade, pessoalidade e capacidade contributiva, contribuindo assim para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, como prevê o artigo 3º da Constituição Federal. Somente em 2 das 4 emendas apresentadas, o governo federal arrecadará 85 bilhões, senhor presidente, 4 vezes mais do que pretende arrecadar com a CPMF, sem precisar impor às classes menos favorecidas um novo imposto. Em uma das emendas, sugerimos que seja revogado o artigo 9º e respectivos parágrafos da Lei 9249 de 95, com redação dada pela Lei 9430 de 96, acabando assim com os juros equivalentes à aplicação de taxas de juros de longo prazo, a TJLP, a título de remuneração do capital próprio calculado sobre as contas do patrimônio líquido das empresas. Ou seja, as empresas se utilizam da Lei 9249/95 para deduzir de seu lucro tributável o pagamento de juros pagos aos seus acionistas, como se decorresse, por presunção legal, de uma operação de empréstimo. Tal absurdo tributário só acontece no Brasil. Em nenhum outro país se permite tal subterfúgio tributário. Por que não permanecer com tal benefício que não existe em nenhum outro lugar do mundo? Então, por que voltar com a CPMF se podemos corrigir tal erro, bem como promovermos a igualdade, pessoalidade e capacidade contributiva no tratamento tributário e capacidade contributiva no tratamento tributário do contribuinte brasileiro? Só com esta emenda o governo federal arrecadará 15 bilhões. Os empresários podem usar de subterfúgio em empréstimos que não acontecem dentro da empresa e deduzir da sua contribuição. Agora, o trabalhador não pode ter reajuste salarial e ainda quer cobrar dele uma CPMF. Este deputado que aqui vos fala, votarei contra qualquer tipo de contribuição ao trabalhador, às pessoas mais simples e mais pobres deste país. Que a equipe econômica da presidente Dilma possa usar de toda a sua força para aprovar essas emendas e arrecadar 85 bilhões daquilo que é correto. Amanhã falarei das demais emendas. Senhor presidente, peço que seja constado nos anais dessa casa, bem como na Voz do Brasil. Muito obrigado. Deputado Cabo Sabino, atendido o pedido de Vossa Excelência, nós daremos toda a divulgação nos órgãos de comunicação dessa casa. Palavras agora de São Paulo, depois do Ceará, vamos a São Paulo com o deputado Eduardo Bolsonaro. Tem Vossa Excelência pede, então, para que fale em seguida, deputado Valmir Assunção, da Bahia, que tem o tempo regimental de 3 minutos. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, venho a essa tribuna primeiro para recordar alguns fatos nessa casa que ficou marcado na história. E é preciso que os líderes da oposição possam vir a essa tribuna fazer uma explicação. No dia 12 de março, precisamente, o presidente Eduardo Cunha esteve na CPI da Petrobras. E na CPI da Petrobras, os líderes da oposição fizeram diversos elogios ao presidente Eduardo Cunha. Um exemplo concreto, o líder da minoria, deputado Bruno Araújo, disse que o presidente Eduardo Cunha sairia daquela sessão mais presidente do que na véspera, quando foi denunciado, que saiu aquela lista. O líder André Moura, líder do PC, também foi nesse mesmo caminho, em elogiar o presidente Eduardo Cunha por seu trato, o trabalho, sua dedicação à frente da Câmara Federal. Mas se não bastasse, senhor presidente, o líder, o deputado Arthur Maia,
parabenizou Eduardo Cunha e dizendo que pela brilhante contribuição que ele estava dando à CPI, porque foi sem ser convocado, foi por livre e espontânea vontade, prestar esclarecimento naquele dia. E também o líder do DEM, Mendonça Filho, disse que estava muito satisfeito com a presença de Eduardo Cunha e suas explicações. Então, eu estou trazendo essas menções, essas falas desses líderes, porque são líderes da oposição, e agora, esses líderes da oposição, é preciso que venham aqui à tribuna explicar por que em março o presidente da casa era tão brilhante, por que em março as explicações por si só já era conclusiva, por que em março as explicações para os líderes da oposição já estava concretizado e ele sairia dali maior do que quando chegou naquela comissão. E me surpreendi quando foi essa semana, alguns líderes da oposição dizendo que o presidente não tinha mais condições de continuar presidente da casa, tinha que se afastar, vi esse comentário na imprensa. Aí eu fico preocupado com esse tipo de oposição que nós temos aqui na casa e também no Brasil, porque uma hora as explicações são suficientes, um momento está contente com as explicações, o presidente da Câmara é brilhante, mas em seguida já não é tão bem assim. Ou seja, é preciso que a oposição venha aqui fazer essa explicação para o povo brasileiro, porque o povo brasileiro... O povo brasileiro precisa dessa explicação, até porque a oposição diz aqui sempre que o PT ou o governo tem que ser humilde, tem que pedir desculpa. Eles têm que pedir desculpa ao povo brasileiro. Se a oposição não pedir desculpa ao povo brasileiro, significa que eles são arrogantes, prepotentes e não dão satisfação às pessoas. Então, esse aspecto, por quê? Porque quando a gente fala uma coisa, a gente tem que cumprir. Se a oposição exigia tanto explicação da presidente, agora cabe a eles explicar, pedir desculpa pelos seus erros aqui na condução da casa, aqui na defesa do presidente dessa casa. Então, senhor presidente, quero concluir dizendo que a oposição tem que fazer isso aqui, porque senão perde moral, perde respeito diante do povo brasileiro, e nós vemos em um período da nossa história que cada vez mais nós temos que resgatar a dignidade de fazer política. Esse esforço nós temos que fazer para poder valorizar essa atividade política. Quero concluir, senhor presidente, agradecendo a sua tolerância, mas, ao mesmo tempo, chamando a atenção de toda essa casa que nós temos que trabalhar com seriedade, compromisso, oposição cumprindo o seu papel, o governo fazendo com que cada vez mais a gente possa trabalhar para gerar emprego, desenvolvimento. Essa é a nossa responsabilidade e vamos continuar trabalhando, defendendo o Brasil, defendendo a democracia, não aceitando o golpe, porque no tapetão não pode levar. Se quiser ganhar a eleição, tem que ser na urna, e o PSDB e o DEM, ultimamente, só tem perdido a eleição aqui no Brasil, e, sem dúvida nenhuma, nós vamos trilhar um caminho de fortalecimento do povo brasileiro, em defesa do povo brasileiro, que vai chegar em 2018, eles vão perder novamente, porque o povo brasileiro aprendeu cada vez mais ter acesso à educação, à saúde, Para encerrar, a investimento, que isso é fundamental para o nosso país. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente. Muito bem. Temos aqui o deputado Osmar Terra, do Rio Grande do Sul. Deputado Osmar Terra. Vamos ficar ainda, deputado Jefferson, vamos ficar ainda pelo Rio Grande do Sul, eu volto já aqui a São Paulo, com o deputado Pompeu de Matos. Muito obrigado, presidente Gilberto Nascimento. Eu quero aqui fazer um registro, presidente, em homenagem à minha querida cidade de Carlos Barbosa, que foi classificada no ranking pelo Índice de Desenvolvimento Social e Humano como o primeiro município do país entre os municípios com até 50 mil habitantes.
Então concorreram dezenas, centenas, milhares de municípios. E Carlos Barbosa, por indicadores do IBGE, da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério do Desenvolvimento, inclusive, presidente, pelo Índice de Desenvolvimento Social e Econômico, o IDESE, Carlos Barbosa, por ter qualidade de vida em educação, saúde, habitação, responsabilidade social, atenção ao jovem e desenvolvimento humano, nosso IDH. Então eu quero parabenizar o nosso prefeito Fernando Xavier da Silva, prefeito do PDT, que lá está por 4 mandatos, né? Eleição, reeleição, se afastou, eleição, reeleição, tem a sua marca, tem a sua referência, tem o seu orgulho, prefeito. Eu concluo, presidente, que vem fazendo um grande mandato e a comunidade de Carlos Barbosa reconhece, respeita, apoia, e agora não é Carlos Barbosa, é o Rio Grande do Sul, é mais do que o Rio Grande do Sul, é o Brasil inteiro, são as instituições, inclusive a revista Isto É, né, em sua pesquisa, todos os índices indicativos dão a Carlos Barbosa o município com até 50 mil habitantes, que tem a maior e a melhor qualidade de vida em saúde, educação, pro jovem, pro idoso, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, prefeito Xavier, receba da bancada do PDT, receba do Congresso Nacional, receba da Câmara dos Deputados o reconhecimento pelo teu trabalho, a ti, a tua equipe, teus assessores, aos trabalhadores, aos empreendedores, empresários, a nossa linda e querida Carlos Barbosa. O time da CBF, também um grande time de futebol. Carlos Barbosa merece. Muito bem, do Rio Grande do Sul, então vamos agora a São Paulo com o deputado Eduardo Bolsonaro. Boa tarde, senhor presidente, meu conterrâneo também de São Paulo. Venho aqui apenas para fazer um apelo à proposta de emenda à Constituição que trata da reforma política, já aprovada aqui na Câmara dos Deputados com relação ao voto impresso, agora está no Senado. E eu venho aqui fazer um apelo aos senadores, porque hoje pude constatar aqui na pesquisa do Data Senado que 92% dos entrevistados falam que são favoráveis ao voto impresso, ou seja, a população não acredita nessa urna eletrônica da Smartmatic. Temos que dar um jeito de fazer uma auditoria nessas urnas, senão a nossa democracia corre um sério risco de ir por água abaixo. E, senhor presidente, aproveitar a oportunidade também para agradecer ao povo do Pará, que em Belém do Pará recebeu ali a visita do deputado Jair Bolsonaro por ocasião do Sirius Nazaré e foi muito bem recepcionado. Já no aeroporto, centenas de pessoas calorosamente o aguardavam. Então, dizer só que eu também, como filho dele, eu agradeço todo esse carinho dado ao deputado Jair Bolsonaro, lá no norte do Brasil, tão distante do nosso São Paulo ou Rio de Janeiro, que é o caso de Jair Bolsonaro, mas ainda assim pôde contar com essa grata recepção. Muito obrigado. Muito bem, de São Paulo, então, vamos agora ao Rio Grande do Sul. Deputado Luiz Carlos Renzi. Tem Vossa Excelência a palavra, deputado, por 3 minutos. Senhor presidente, quando a gente vê coisas boas, temos que elogiar. Mas quando a gente vê notícias tristes, aqui está o deputado Tarcísio Peronte, que é médico, aqui está o deputado Odelmo Leão, que governou o município por 8 anos, lá em Uberlândia, né, deputado? Lá no estado do Minas Gerais. O Bom Dia Brasil da semana passada, onde o governo federal fez uma licitação, Ministério da Saúde, para comprar 180 equipamentos para combater o câncer, né, para fazer radioterapia. 2012, 120 milhões de dólares. Até hoje, apenas 4 municípios estão fazendo as salas para recepcionar esses equipamentos. Quer dizer, imagina, o governo brasileiro gastando dinheiro, milhares de pessoas precisando para fazer o tratamento do câncer, e a empresa que ganhou a licitação está com o equipamento pronto para entregar, e esse equipamento, quem sabe, em alguns municípios, daqui a 4, 5, 6 anos, vão estar instalados. Falta de um planejamento na saúde, que é vital, milhares de pessoas morrendo todo santo dia em questão do câncer. Está ali, deputado Odelmo, né, o equipamento comprado, a empresa quer entregar e apenas 6 dos 80 municípios estão iniciando a construção das salas para poder receber os equipamentos de radioterapia. Falta de um planejamento,
que poderia ter sido feito há muito mais tempo. Apenas para registrar o lamento, né, quando as pessoas precisam do tratamento, tá bom, vamos comprar o equipamento. O equipamento foi comprado, foi licitado, foi pago e agora os hospitais do Brasil inteiro que vão recepcionar esses equipamentos não têm condições de recebê-los. 6 de 80 estão a recém iniciando a construção. Imagina os outros 74, quando vão iniciar a construção? Falta de organização, falta de planejamento, enquanto irmãos nossos, brasileiros, que precisam do tratamento da radioterapia. Semana passada, que nós fizemos aquela campanha aqui, os parlamentares, em cima do combate ao câncer, esse assunto foi mencionado. Então, nós lamentamos que esteja acontecendo no Brasil e ainda mais no Ministério da Saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Nos juntamos a Vossa Excelência para lamentar esse fato. Vamos, então, continuar no Rio Grande do Sul com o deputado Marcon. Senhor presidente, senhores deputados, quero dizer que eu fui um dos 50 deputados, junto com o PSOL e com a Arede, que entremos na Comissão de Ética, no Conselho de Ética, com o decoro parlamentar do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Eu vejo que os fatos, desde o momento que o presidente da Câmara foi à CPI e foi perguntado se tinha conta no exterior, e ele categoricamente falou que não tinha conta no exterior. E nós temos visto ultimamente que as notícias, e não só as notícias de jornais, mas o Ministério Público, as autoridades, tornando público que aquilo que ele falou na CPI da Lava Jato, da Petrobras, não condiz com a realidade. Em primeiro lugar, faltou com a verdade. Em segundo lugar, não falou a verdade. Se o presidente da Câmara não fala a verdade, falta com a verdade, não tem condições de ocupar a cadeira que representa o Parlamento brasileiro. Por isso que eu fui um desses parlamentares. Não tem mais condições de hoje o presidente Eduardo Cunha continuar na frente da presidência da Câmara Federal. Ele vai ser julgado por Conselho de Ética ou vai renunciar a esse cargo. Quero lembrar aqui que no mandato passado, André Vargas, que era do meu partido, nosso partido pediu para que ele se afastasse da vice-presidência da Câmara. Depois, nós votemos para a cassação dele aqui na Câmara, inclusive o meu voto. E hoje, o presidente da Câmara, ele, a sua família, é um amontoamento de parentes coordenado pelo presidente. A gente não sabe mais qual é que é o valor, porque a gente não consegue mais acompanhar o grande número de escândalos que o presidente desta Câmara tem criado para o país, para o povo brasileiro, com as contas na Suíça, e que foi o próprio Ministério Público da Suíça que comunicou ao Ministério Público brasileiro. Por isso que eu vejo que os elementos são bastante e são preocupantes. Espero também que o DEM, o PSDB, o PPS venha também nesta cobrança, senhor presidente, como eles fizeram muitas vezes aqui contra a presidente Dilma. A coerência é boa, mas não uma coerência mostrar para fora e por dentro fazer as articulações que eles são acostumados a fazer. Eu, como brasileiro, como parlamentar desta casa, não me sinto mais encorajado de ver Eduardo Cunha presidindo a Câmara dos Deputados, que aqui ele deve representar os 513 deputados federais. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos continuar ainda no Rio Grande do Sul com o deputado Peronde. Logo depois vamos ao Acre com o deputado Rocha. Tem Vossa Excelência o tempo de 3 minutos. Com todo respeito ao deputado que antecedeu, eu tenho
por muito respeito, tá? O nosso presidente tem todas as condições de presidir. É óbvio que existe uma informação, uma denúncia que está começando, não está claro. Que se for nesta linha, o presidente Lula tem que ser preso, o seu filho ser preso. O ministro Edinho, que bate na porta da Dilma, por favor, ele não bate, ele abre a porta e entra, porque ele é ministro da Dilma, e direto, teria que ser afastado também. Vamos aguardar. De forma nenhuma, ele tem todo o poder, e tem que seguir todos os ritos, todos os regimentos. Então ele tem todo o poder, todo o respeito desta casa, para continuar presidindo, sim, senhor presidente. Aliás, quem afundou, quem jogou o Brasil na lama, aumentou geometricamente a corrupção no país, não foi o PMDB, foi o Partido dos Trabalhadores, por um projeto de poder por poder, ou pior, para o enriquecimento de muitos dos seus líderes. E não são líderes do PMDB que estão na Papuda ou estão lá em Curitiba. Devagar com andor, devagar com andor. E vamos ter respeito, prudência, para a casa ter sabedoria para conduzir bem. O que não dá para aceitar é interferência de outro poder nesta casa. E o artigo 2 da Constituição Federal é muito claro. Fala da independência e harmonia entre os poderes. Isto sim, esta casa não pode aceitar interferência de outro poder num assunto interno. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos então agora ao Acre com o deputado Rocha. Com o deputado Rocha, vai à minuto, tribuna. senhor presidente, eu só vou quero passar. registrar aqui. Deputado Fufuca havia solicitado. Eu só quero registrar que deputado Marcon. sexta-feira eu teve em Juí, na terra do deputado Peronde, inaugurando uma grande obra da presidente Dilma. Presidente Dilma, que está investindo no Brasil, no Rio Grande do Sul. Esta obra é uma obra da área da cultura. Estávamos lá o governador do estado, estavam lá vários deputados federais, estadual. Esse é o governo do Brasil que está inaugurando obra no Brasil afora, inclusive no município de Juí. E o Lula hoje é um líder de massa. O Lula não está no poder no Brasil. Não sei por que deputados têm tanto mencionado o presidente Lula. É porque eles têm medo. Em 2018, o Lula vem com a força do povo de novo. Deputado, vamos então ao Rio Grande do Sul, novamente com o deputado Henrique Fontana. Deputado Henrique Fontana, enquanto vai à tribuna, a deputada Moema Gramacho havia solicitado também 1 minuto. Senhor presidente, como eu não sou membro da CPI da Petrobras, mas eu gostaria muito de que o presidente Eduardo Cunha fosse convocado a fazer o seu depoimento de novo na CPI da Petrobras. Sugeri ao deputado Sola, que é membro da CPI, que faça este requerimento, porque o deputado Eduardo Cunha, presidente desta casa, mentiu à CPI. E agora tem fatos novos, tem várias denúncias já comprovadas pela Procuradoria, e eu acho que é pertinente que ele seja convocado de novo, se antes foi convidado, agora deve ser convocado a depor na CPI da Petrobras, para que ele possa ter a oportunidade de responder às perguntas que a sociedade está fazendo e que nós, deputados aqui, também queremos saber. Portanto, acabamos de protocolizar lá no Conselho de Ética a representação junto com o PSOL e com a rede, apoiando essa iniciativa do PSOL e da rede, mas gostaríamos que ele fosse convocado à CPI para prestar esclarecimentos em relação às novas denúncias e por que ele mentiu, dizendo que não tinha contas na Suíça na sua primeira ida à CPI. Vamos então ao Rio Grande do Sul com o deputado Henrique Fontana. Presidente, quero agradecer a Vossa Excelência pela palavra. Eu lhe pergunto, é 1 minuto que temos, presidente? Vossa Excelência tem o tempo de 3 minutos. Obrigado, presidente. Bom, então, presidente, gostaria de partilhar com todos os colegas parlamentares e com aqueles que acompanham esta nossa sessão da Câmara Federal do país, que de fato nós estamos vivendo
uma situação extremamente tensa. Por quê, presidente? Nós temos um conjunto de evidências cada vez maior que envolvem de forma pessoal quem preside a casa momentaneamente, que é o deputado Eduardo Cunha. Não bastasse a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República, depois de longa investigação, após esta denúncia, que está sendo, neste momento, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, estamos no prazo da apresentação da defesa do presidente da Casa, nós temos um conjunto de outras informações que a cada dia chegam a conhecimento público. E todas elas corroboram com a denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ou seja, as evidências são cada vez maiores. E qual é o problema, presidente? O problema é que, diante de uma situação destas, na minha avaliação, na de muitos deputados, o presidente perde as condições de dirigir o parlamento brasileiro. Por quê? Porque ele usa a função de presidente para exercer chantagens e pressões do interesse da sua própria defesa. E aí eu preciso questionar a liderança do PSDB e a liderança dos democratas, porque a chamada indignação seletiva contra a corrupção é algo que impressiona. E agora chega o deputado Eduardo Cunha para assumir a presidência. E eu volto a dizer o que dizia. O volume de evidências é tão grande de ilegalidades, os sinais que ele já deu de usar a presidência da Câmara para impedir e dificultar investigações, inclusive na tentativa de instalar um processo de impeachment de forma totalmente ilegal, e ainda bem que hoje 2 ministros do Supremo frearam esta ilegalidade que era usada em acordo com o PSDB, com democratas, a oposição e o presidente da Casa. Felizmente o Supremo colocou um freio a isso. E nós temos que trabalhar nesta casa para que o parlamento brasileiro não seja utilizado para a defesa pessoal de um deputado que está sendo investigado em diversos lugares do mundo. A lista de presença registra o comparecimento 299 senhoras deputados e senhores deputados. Passa-se a ordem do dia. Item número 1, medida provisória número 678/2015. Continuação da votação em turno único da medida provisória 678/2015, que altera a Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011, que institui o regime diferenciado de contratações públicas, tendo parecer da Comissão Mista pelo atendimento dos pressupostos de relevância e urgência, pela constitucionalidade, juridicidade e boa-técnica legislativa e pela adequação financeira e orçamentária desta e das emendas apresentadas, e no mérito pela aprovação desta e das emendas de números 2, 3, 34, 38, 42, 45, 58 a 60, 66 e 69, na forma do projeto de lei de conversão número 17/2015, apresentado, e pela rejeição das emendas número 1, 4 a 33, 35 a 37, 39 a 41, 43, 44, 46 a 57, 61 a 65, 67, 68 e 70 a 72. Relator, deputado Jovair Arantes, e relator revisor, senador Teomário Mota. Passa-se a votação dos destaques. Destaque de bancada do PCdoB de número 9. Requer, nos termos do parágrafo 2º do artigo 61 do Regimento Interno, destaque para votação em separado da expressão, entre aspas, e administração, constante da redação dada ao inciso 6º, artigo 1º da Lei 12.462 de 2011, pelo artigo 1º do PLV. Para falar contra, deputado Caio Nárcio. Agora em Brasília são 5 horas e 34 minutos. Presidente Eduardo Cunha iniciando a ordem do dia para a votação dessa medida provisória que institui o RDC. A repórter Paula Bittar tem informações sobre os destaques. Paula, boa tarde para você. Oi, Jonas, boa tarde a você também. Essa medida provisória ela estende o RDC, regime diferenciado de contratações, também para ações e obras na área da segurança pública. O texto principal já foi votado na semana passada e agora os deputados analisam os destaques. O primeiro destaque quer impedir a previsão do uso do RDC também para a administração de presídios, deixando apenas para construção, ampliação e reforma desses estabelecimentos. Jonas. São 5 horas e 35 minutos em Brasília. O PRB vota sim para a manutenção do texto. Como vota o PR?
PR. Como vota o PSD? PSD. Como vota o PSB? Aguarda um pouco, senhor presidente. Hã? Como vota o Democratas? Democratas. Como vota o PDT? O PDT vota pelo texto original, pela manutenção do acordo, por isso vota sim, presidente. Como vota o Solidariedade? Presidente, para agilizar, o governo vota sim. Sim. Como vota o PROS? Presidente, o democrata vai votar não. Democrata. Não. PROS. PCdoB. PPS. Senhor presidente, esse regime diferenciado já deu no Brasil grandes escândalos. A Copa do Mundo ainda não passou por nenhuma lupa do Ministério Público e de juízes que tenham e exerçam com dignidade os seus cargos. Portanto, o PPS, além do que já se concede na medida provisória, ainda quer se acrescentar à administração como envolvida nesse novo sistema. Votamos não. Não. Presidente, o PSD vota sim. PSD sim. Bloco do PP, PTB. PMDB. Bloco do PMDB. PMDB vota sim, presidente. Sim. PR sim, presidente. PR sim. PSB. PSB. Solidariedade. PROS. PCdoB. PCdoB não. Não. Presidente, bloco PP, PTB, PSC, voto sim. Sim. PV. PV. PSOL. O PSOL nessa matéria vota não. Mas nós queremos saber. A nota que alguns partidos lançaram no fim de semana é para valer? Se for para valer, a gente quer ver os líderes do PSDB, do Democratas, do PPS, do Solidariedade, tendo a oportunidade de, em plenário, reafirmar a solicitação de afastamento do presidente da Casa. Nós esperamos que essa postura seja verdadeira e que não tenha sido simplesmente uma ação de jogar para a plateia. Vai haver aqui claramente uma posição desses partidos pedindo em plenário que o presidente da Casa, Eduardo Cunha, se afaste. Nós estamos esperando, a sociedade brasileira está esperando. Eduardo Cunha não tem mais qualquer condições de presidir a Câmara dos Deputados. Rede. Solidariedade vota sim, senhor presidente. Solidariedade sim. Rede. Presidente, a rede vota não nessa matéria. Senhor presidente, Vossa Excelência me permite? Pois não. Para complementar a questão de ordem, de maneira muito serena, se Vossa Excelência permitir. A Comissão de Constituição e Justiça não recebeu ainda a questão de ordem que foi levantada por nós a propósito da tramitação desta medida provisória e deste projeto de lei de conversão. Eu sei que, a esta altura, não terá efeito suspensivo, mas tem uma informação. Isso foi semana passada, né? Não sei Mas tem uma informação, presidente. Pois não, deputado. Vossa Excelência usou. Usei. Especialmente da MP 661, Usei. para sanear um gravíssimo problema, esta prerrogativa que tinha sido adotada pelo presidente Henrique Eduardo Alves, presidente, com a aprovação dos líderes. Usei. E Vossa Excelência a desmanchou recentemente, sem o Colégio de Líderes ter sido Não, consultado. deputado, eu vou, pela consideração de Vossa Excelência, eu vou de novo repetir. A decisão de utilizá-la não foi minha, ela adveio do ex-presidente Henrique Alves em função da medida provisória 627 em diante. O que aconteceu é que, questionado aqui, eu revi essa decisão, considerando que eu não me sentiria capaz da presidência da Câmara de rever decisão de comissão mista, onde votaram senadores e deputados. Então, eu preferi uma nova decisão. Eu reusei, segui e depois revi, questionado,
em função dessa base a qual eu suportei aqui em plenário. Presidente. Precisamente sem audiência do Colégio de Líderes. Mas a adoção ou rejeição de matéria por interpretação de questão de ordem, ela é feita pela presidência independente da anuência ou não do Colégio. Mas o presidente Henrique Eduardo Alves se valeu no pronunciamento feito em 2014 do respaldo do Colégio de Líderes, porque ele tomou uma decisão política e não regimental. Então, a decisão política, eu optei por não mantê-la, porque eu entendi ela equivocada regimentalmente. De qualquer maneira, eu peço para acrescentar a questão de ordem. Volto novamente, eu volto a dizer a Vossa Excelência... foi iniciada pelo deputado Miro Teixeira. Tá certo, eu vou novamente dizer a Vossa Excelência, artigo 3º, parágrafo 4º do Regimento Comum. É vedada a apresentação de emendas que versem sobre matéria estranha àquela tratada na medida provisória, cabendo ao presidente da comissão o seu indeferimento liminar, e não o presidente da Câmara. Deputado, orientação... Sobre liberdade dele. Deputado Jandira, por Presidente, PSB apenas... encaminha sim. PSD já está sim. Né? PSB sim. encaminha sim. Apenas, presidente, como o destaque é da autoria do PCdoB, apenas para alertar e fazer um apelo, porque no texto o que se diz é fazer regime diferenciado de contratação para reforma, ampliação e construção. A administração é como se fosse licitar um gestor privado para o sistema de segurança, para o sistema penitenciário. Então eu faço um apelo ao governo, um apelo aos líderes, porque isso não cabe em RDC. Por isso nós estamos suprimindo apenas a expressão administração, a não ser que nós estejamos privatizando o sistema penitenciário brasileiro. Por isso, nós fazemos um apelo para a supressão desse texto no RDC, que é apenas para construção, ampliação e reforma. Por isso, nosso destaque. Minoria. A minoria, nesse ponto, concorda com o PCdoB, senhor presidente. E até faz uma solicitação que Solidariedade e PSB revejam a sua indicação, porque realmente não cabe à administração através desse regime. Então, nós gostaríamos de indicar o voto não, mas com os dois partidos ainda indicando sim, nós somos forçados a liberar. Em votação, destaque de bancada número 9 para a manutenção da expressão administração constante da redação dada ao inciso 6º, artigo 1º da Lei 12.462 de 2011, pelo artigo 1º do PLV. Aqueles que forem a favor da manutenção do texto, permaneçam como se acham. Mantido o texto. Destaque número 25. Requer nos termos do artigo 61, inciso 2, parágrafo 2º, combinado com o artigo 117.9 do Regimento Interno. Destaque para votação em separado a emenda 61, oferecida MP 678. Para falar a favor, deputado Alfredo Cáfia. Para falar a favor, deputado Caio Nárcio. Orientação de bancada. Como vota o bloco PP, PTB, PSC, PHS? MDB não, presidente. Como vota... Sim. Sim. Bloco do PP? Não, desculpe, senhor presidente. Vota não. Bloco do PP vota não. Como vota o bloco do PMDB, PEN? Perdão. MDB não. Não. PT? Não. Não. Como vota o PSDB? O regime de contratação diferenciada trouxe aumento de custos e corrupção para o país. Esse destaque do PSDB busca haver maior fiscalização e controle externo. Não vejo nenhum motivo para que nós não tenhamos o acompanhamento de uma auditoria externa para que nesse regime nós possamos ter a velocidade sem necessariamente ter mais custo e mais corrupção. Então, PSDB encaminha sim. Bloco do PRB. PRB vota não, presidente. Como vota o PR? Não, presidente. Não. PSD? PSD vota não. PSB? PSB vota sim, senhor presidente. Sim. Democratas? Senhor presidente, pela moralidade, nós vamos votar sim. Sim. PDT? PDT vota não, presidente. Não. Solidariedade? Solidariedade? PROS? PROS?
Agora em Brasília, 5 horas e 45 minutos. A repórter Paula Bittar tem informações sobre esse destaque que está sendo votado. Oi, Jonas. Esse destaque, ele prevê, na verdade, que o destaque prevê que toda e qualquer a obra realizada dentro do regime diferenciado de contratações deve ser acompanhada pelos auditores externos com registro na Comissão de Valores Mobiliários. É uma emenda apresentada pelo PSDB que quer incluir ao texto dessa medida provisória que estende o RDC, o regime diferenciado de contratações, para obras e ações dentro da área da segurança pública. 5h46 em Brasília. Foi dada entrada, inclusive hoje, no processo de cassação de mandato no Conselho de Ética pelo PSOL, pela rede, mas eu quero saber se a nota do fim de semana, nós queremos saber, o plenário Brasil quer, do PSDB, do Solidariedade, do PPS Democrata, se é para valer ou se foi jogo de cena. Se é para valer, os líderes desses partidos têm que solicitar em plenário a retirada imediata de Eduardo Cunha da presidência da casa. Esse silêncio ainda está gritando. Eu espero que a gente tenha uma manifestação desses partidos em plenário pela saída imediata de Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. Minoria. Senhor presidente, a minoria, respeitando o voto do Solidariedade, indica o voto sim, senhor presidente. Governo. O governo vota não, senhor presidente. Em votação, a emenda número 61. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se acham. Braço aí, companheiro. Rejeitada. Destaque número 4. Requer a Vossa Excelência, sempre artigo 61, inciso 1, combinado seu parágrafo 2º do Regimento Interno. Destaque para votação em separado do artigo 9º do PLV, apresentada a medida provisória 678. Então, o artigo 9º, quem quer votar sim é para manutenção do artigo 9º no texto. Falar a favor, deputado Nelson Marquesan. Orientação de bancada, como vota o bloco do PP? Sim, senhor presidente. Sim, mantém o texto. Bloco do PMDB? Sim, presidente. PT? Para manter o acordo, presidente, nós vamos manter o voto sim. PSDB? PSDB? Bloco do PRB? Bloco do PRB? Em Brasília, 5h48, Paulo Bittar, do que trata esse destaque? Oi, Jonas, esse destaque quer retirar desse texto aí da medida provisória que trata do RDC para obras da segurança pública, quer retirar um acréscimo que foi feito lá na comissão especial que analisou a medida provisória que prevê mudanças em normas cartoriais, por exemplo, obriga que notificações sejam feitas de acordo com a territorialidade e obriga também que o cidadão seja notificado exclusivamente no domicílio. 5h48. PCdoB vota sim, presidente. Sim. Como vota o PPS? Peço que marque no painel a orientação do democrata, voto não, presidente. Democratas é não. PPS, por gentileza. Gostaria que os líderes que fizeram um acordo anunciassem que é um acordo parcial entre eles, porque engana aqueles que não participaram do acordo como se não cumprisse acordo. Quero dizer que o PPS não participou de nenhum desse acordo e, portanto, vota de acordo com a sua consciência. Não. Como vota o PV? Sim. PRB vota sim, presidente. PRB vota sim. PRB vota sim. Como vota o PSOL? O pessoal vai agregar o tempo de líder, presidente. Pois não. Roberto. Agora em Brasília são 5h49. Você acompanha a sessão plenária da Câmara dos Deputados, direto do plenário Ulisses Guimarães. Estou aqui para dizer 2 nãos. Em primeiro lugar, contra esse benefício indevido aos cartórios. E, em segundo lugar, contra uma atitude cartorial degenerada que parece predominar nesse plenário. Parece que estamos sofrendo aqui de esquizofrenia política, quando os fatos, a realidade, não são assimilados pela pessoa. Ora, parece que ninguém viu a situação gravíssima em que se encontra
o deputado Eduardo Cunha, que ora preside a casa. Parece que o PSDB, o DEM, o PSB, o PPS e o Solidariedade não solicitaram no sábado, em nota que recebi, para que ele se afastasse do cargo, que é elementar até para se defender de acusações, olha, que eu não desejaria fossem imputadas à pessoa que merecesse de nós o maior repúdio, porque são pesadíssimas. E com um conjunto de indícios probatórios absolutamente robustos. Se os colegas não sabem, o PSOL e a Rede Sustentabilidade entraram há pouco com uma representação no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, endossada por 600 de deputados até agora, pedindo o óbvio, que se investigue essas denúncias, que para nós é cristalino, significam ofensa à Constituição, na medida em que se utiliza o mandato parlamentar para vantagem pessoal, e ofensa ao Código de Ética